Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou gravando agora a nossa última videoaula desse semestre, tá? Com a segunda unidade do módulo 2. Então, a unidade 2, né, do módulo 2, como eu havia dito. E nessa aula, nós vamos abordar como conteúdo as classes de palavras, né, que fazem parte da morfologia, que estuda as palavras, né, de forma isolada. E vamos trabalhar um pouquinho também, falar um pouco a respeito da literatura no Brasil, do que vem a ser a literatura, né? E como essa se constitui como uma forma artística e como fazer de forma inicial alguns comentários bastante breves a respeito da literatura aqui no nosso país, tá? Porque como eu já disse a vocês em outras ocasiões, pela extensão da videoaula que nós combinamos de ser curta, né, para que vocês possam assistir sem grandes dificuldades, então não dá tempo de fazer um comentário mais aprofundado de todos os conteúdos. Mas persistindo alguma dúvida, né, nós estamos numa semana muito importante, que é a semana de avaliações, então persistindo alguma dúvida, antes de fazer a recuperação ou antes de fazer a avaliação, vocês podem entrar em contato comigo pela plataforma e tirar essas dúvidas, tá? Porque aqui eu não tenho muito tempo, então eu tenho de falar de forma reduzida. Então, para iniciar o nosso conteúdo, nós vamos iniciá-lo com as classes de palavras, né? Que na língua portuguesa são 10. Então, toda palavra que nós enunciamos, ou seja, que nós falamos ou que nós escrevemos, que faça parte do vocabulário, do linguajar da língua portuguesa, todas elas têm um lugarzinho dentro dessas classes de palavras, né? Ou ela vai ser um adjetivo, ou um numeral, ou um substantivo, ou um verbo. Fato é que nenhuma palavra dentro da língua portuguesa fica fora dessas classes, tá? Todas elas se enquadram dentro de uma classe de palavra, que no total são 10, tá? Então, as palavras da língua portuguesa, como eu disse, são distribuídas dentro da morfologia em 10 diferentes classes gramaticais ou classes de palavras. Cada uma delas apresenta características próprias são divididas entre variáveis e invariáveis. Então, como nós veremos adiante, nós vamos ver que algumas classes de palavras elas sofrem variações, ou seja, elas sofrem flexões, gênero, número, grau e etc. E outras não. Outras elas meio que têm uma forma fixa, tá? Então elas são invariáveis, são chamadas assim porque elas não sofrem essas variações, tá? Então nós temos aqui, só para apresentá-las rapidamente, muitos de vocês, é claro, já as conhecem, se não todos, né? Então, as classes de palavras são substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, como nós vimos no slide anterior, cada classe dessa tem uma função específica depois que ela vai desempenhar dentro da oração, dentro da frase, dentro do período, e cada classe tem as suas peculiaridades e tem as suas funções específicas. Então, é muito importante que vocês pesquisem, que vocês estudem naquele material apostilado da EJATEC, que vocês pesquisem nos canais do YouTube, tá? Além do nosso canal da EJATEC, que tem muito material bom na internet. Então, leiam minuciosamente o material de vocês da plataforma, porque ele traz de maneira bastante clara essas classes de palavras e suas subdivisões, porque existem, né, as subdivisões, por exemplo, substantivos, que são aquelas palavras que nós usamos para nomear os seres, as coisas, os animais, os sentimentos, as emoções. Então, toda palavra que tem o intuito de nomear, né, de designar um ser, de designar alguém, ela se enquadra dentro da classe dos substantivos, né? Então, é uma grande classe e que possui suas ramificações, assim como as demais classes de palavras, ou seja, nós temos os substantivos comuns, nós temos os substantivos próprios, nós temos os substantivos abstratos, enfim,
São várias essas ramificações, tá? Então, as classes de palavras variáveis, quais são? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E quais são as invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá bom? Agora vamos falar um pouco da nossa daquela última parte que nós temos lá no material, na apostila de vocês da EJATEC. O que é literatura? É sempre importante, eu sempre digo que é importante nós pensarmos no conceito antes de partirmos propriamente para a investigação das peculiaridades daquele tema, né? Vamos pensar primeiro na palavra, no conceito. O que é literatura, né? Às vezes nós ouvimos esse conceito muito no cotidiano, no dia a dia, ou vemos nos noticiários, ou enfim, em algum programa da TV, e muitas vezes a gente não para pensar no que aquele vocábulo, né, do que ele faz menção, o que ele significa. Então, a literatura, assim como a arquitetura, como o cinema, como a música, como a dança, a literatura é uma forma artística, uma forma de arte que o ser humano, né, no decorrer aí do percurso temporal, né, da evolução humana, que o ser humano criou como forma de expressão das suas emoções, dos seus sentimentos, mas também como uma forma de denúncia, como uma forma de protesto, muitas vezes, porque nós temos sim a poesia, né, a prosa também, a literatura de forma geral, como um manifesto, muitas vezes, né, como um libelo à vida, como um libelo à liberdade. Então, muitas vezes é uma literatura também panfletária para trazer várias questões que são tão cruciais, que são tão importantes para a nossa sociedade, tá? Dito isto, nós vamos ver, né, que a literatura é um tipo de arte, e vale relembrar que as representações artísticas tiveram início quando os seres humanos registraram desenhos e escritas rupestres nas paredes das cavernas para criar representações do mundo e da própria vida. Então lá, né, com os nossos antepassados, com o homem pré-histórico, né, das cavernas, ele já se manifestava artisticamente ao deixar as marcas das suas mãos, né, com a tinta natural que ele criava lá. Então, aquelas pinturas rupestres já são manifestações artísticas, né, e um prenúncio do que nós teríamos hoje enquanto escrita, né, enquanto produção cultural. Desde então, foram surgindo muitas manifestações artísticas a fim de reconstruir ou construir os mundos real e ficcional. Aí vem aquela questão, muitas vezes a literatura, ela não vai entender só o sentimentalismo, só a emoção, né, como muitos pensam, mas também traçar um retrato do nosso mundo real e escancarar certas rudezas, certos dissabores, certas questões, certos problemas sociais que nós temos, né, e a gente vê isso com a terceira fase do romantismo do Brasil, por exemplo, com os poetas abolicionistas, né, com o Castro Alves, por exemplo, com o Navio Negreiro. Então tem um viés político, um viés de crítica muito forte, tá? Então a literatura também tem o intuito de registrar e representar nossa cultura e nossa história. Tanto que nós temos a literatura de cunho regionalista, que é muito forte, né, aqui no estado de Goiás, com J.J. Veiga, com Os Cavalinhos de Planto, que é um conto maravilhoso. Bernardo Ellis, com o conto A Enxada, enfim, a Cora Coralina, que tem vários poemas consagrados nacional e mundialmente falando. Então, a literatura ela se manifesta em um âmbito macro, mas também em suas especificidades e regionalidades, tá? E é algo muito rico, muito vasto. Como qualquer arte, a literatura não tem o poder de modificar a realidade, né? E nem tem esse intuito, mas é capaz de registrá-la, de fazer com que os leitores e ouvintes reavaliem a própria vida e seus comportamentos. Agora aqui no Brasil, como é que começa a literatura aqui no Brasil? Foi na época dos viajantes, né, no período da colonização, que os primeiros viajantes que chegaram aqui ao nosso continente, ao nosso país, eles chegaram e eles tinham o intuito de escrever
produzir uma literatura informativa para mandar para Portugal sobre o achado, né? Sobre a terra que eles encontraram, sobre os nativos, sobre os costumes, sobre a paisagem exuberante, a flora, a fauna. Então, essa literatura de viagem, de viajantes, ela é o primeiro prenúncio que nós temos aqui em terras brasileiras, tá? Do que viria a ser a nossa literatura. Então, a origem da literatura no Brasil, ela surge nesse período de colonização, e aí a gente tem aí os missionários, né, os padres, os jesuítas, enfim, os próprios os cientistas, né, as pessoas que vieram nesses navios fazendo documentação dessas informações sobre a terra que havia sido recém-colonizada, né, recém-descoberta pelos europeus, tá? Então, é uma literatura de cunho bastante informativo, tá? E o que a gente vê? Ela é produzida por colonizadores europeus. Por quê? Naquela época, os nativos, as pessoas que aqui moravam, né, os índios, eles nem eram alfabetizados, né? E isso foi acontecer décadas depois. E o surgimento de uma literatura de fato nossa, né, com poetas, com romancistas, de fato brasileiros, aconteceu de maneira tardia também. Então, nós temos majoritariamente produzindo essa primeira literatura, esse período foi denominado de quinhentismo, inclusive, majoritariamente são escritores europeus, tá? Então, sendo assim, para facilitar o estudo de nossa literatura, didaticamente, ela foi dividida naquilo que conhecemos como. Aí nós temos aí as escolas literárias de um tempo, né? Então, há essa marcação cronológica aí, para facilitar o estudo, né? Mas ela não... O que acontece? Os períodos, eles acontecem de maneira concomitante, então não é necessário que um acabe para depois o outro surgir. Muitas vezes os períodos, eles coexistem, tá? Então nós temos o quinhentismo, o barroco, arcadismo, romantismo, realismo e naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e o modernismo e suas outras correntes que alcançam a literatura contemporânea. Contemporânea porque diz respeito aos nossos dias, tá? Bom, eu agradeço a todos por todo esse semestre, né, por essa caminhada que nós tivemos juntos. Desejo muito sucesso a vocês, que vocês possam obter êxito aqui na EJATEC, possam conquistar a aprovação de vocês e que nós possamos continuar juntos até o final dessa caminhada com a obtenção do diploma do ensino médio, tá? Então, eu vou deixar para vocês uma mensagem aqui já, de prenúncio, né, ao ano novo. Quero desejar a vocês também um excelente Natal, que vocês possam aproveitar ao lado dos familiares de vocês, com muita saúde, tá? Que as luzes do novo ano brilhem e tragam a todos novos desafios, novos projetos e muito sucesso. Então, um Feliz Natal a todos e um excelente, um próspero ano novo. Um abraço e até o próximo semestre.